Pronto! Boa noite, né? Vocês vão assistir de noite. Estou gravando de dia a aula, mas vocês vão aí estar assistindo de noite. Para quem não conhece, o professor Rafael, professor de matemática do Colégio Estadual Marcílio Dias. A gente está agora na aula do eixo 5. Eixo 5, para quem não está lembrado, é a antiga sétima e oitava série, tá bom? Então, a gente vai ver que o caderno de aprendizagem da matemática, ele nos traz uma divisão dos capítulos em trilhas. Então, cada trilha é um capítulo. Então, a gente está na trilha número 1, que é como se fosse o primeiro capítulo. E que ele pergunta assim, a matemática pode ajudar a combater pandemias? Será? Então, vocês quando fizerem a leitura deste material, dessa primeira trilha, desse primeiro capítulo do caderno de aprendizagens, você vai entender um pouco mais de como é que a matemática pode fazer ajuda nesse combate da pandemia, tá bom? E eu venho trazer aqui, nesse encontro remoto nosso, alguns pontos que me chamaram a atenção deste capítulo. Então essa fala minha vai valer para reforçar um pouco o que está dizendo lá no módulo, mas a leitura do caderno de aprendizagem é extremamente importante para vocês solidificarem esse conhecimento, tá bom? Então é legal também que você tenha um caderno e na hora que você estiver assistindo essa aula, você vai registrando as coisas como se estivesse na sala de aula, tá bom? Então essa tela aqui, a nossa sala de aula virou a internet e essa tela aqui virou o nosso quadro, tá bom? Então vamos lá, será que a matemática pode ajudar a combater pandemias? Então, deixa eu sair aqui da frente, né? Então o que acontece? Né? A gente tem alguns textos lá e tem algumas coisas que o professor vai trazer para vocês assim, que foram coisas que chamaram a atenção do professor, tá bom? Então assim, a matemática é uma estratégia fundamental, gente, nas ações contra o Covid. Muitas pessoas não sabem que alguns temas discutidos em sala de aula, eles acabam ajudando os especialistas e as autoridades a elas analisarem e definirem a forma de enfrentar a transmissão da doença. E neste combate em andamento, conceitos matemáticos estão na base, deixa eu até diminuir deixa eu diminuir aqui, pronto. Estão na base de decisões de outros setores sociais, né? Principalmente nas áreas de saúde e de políticas públicas. Então, para analisar os fatos, são utilizados modelos matemáticos próprios que resultam em gráficos. Alguns deles, inclusive, são muito publicados aí nos meios de comunicação, né? E tornam a explicação mais clara da evolução da pandemia, principalmente para as pessoas que têm menos grau de instrução, tá bom? A gente já passou por outras pandemias e foi necessário construir um modelo específico para analisar esta pandemia atual que a gente está vivendo, que é a pandemia de Covid-19. Para isso a gente utiliza todos os dados descobertos sobre a doença, né? Então a gente vai pegar vários dados sobre a doença e vai compilar eles e vai colocar eles num modelo matemático, este modelo matemático que vai ilustrar para a gente quais ações que a gente deve tomar para mitigar os efeitos da pandemia. Então eu vou trazer alguns exemplos destes dados. Ó. Então, por exemplo, a probabilidade de transmissão, quantas pessoas podem ser contaminadas a partir de um indivíduo que esteja com a doença, qual é o tempo de surgimento dos sintomas da doença, qual é o comportamento das populações, as mutações sofridas pelo vírus nos países que têm identificado isso, o tempo de cura da doença, quantas pessoas podem ser infectadas por um paciente que não tem sintomas e que são assintomáticas, o tempo de incubação do vírus, quer dizer, quanto tempo o vírus passa no nosso corpo até que ele se manifeste, quais são as populações mais vulneráveis e qual é a probabilidade de morte de uma pessoa se for contrair o vírus. Então, ó, todos esses dados aí, os especialistas pegam eles, estudam eles e a partir deles eles fazem modelos matemáticos para combater a doença. Então, ó, para os especialistas, né,
o fundamental é evitar o descontrole da velocidade com que as pessoas se contaminam e podem manifestar os sintomas dentro de uma área geográfica, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país. Então é fundamental a gente diminuir a velocidade de contágio, né? Aí eu vou trazer um gráfico para... deixa eu ver aqui se eu... Aqui dá para ficar aqui tranquilo. Então, ó, o que acontece? A gente tem um gráfico aqui que tem dois eixos, tá vendo? No eixo vertical aqui a gente tem um número de casos e no eixo horizontal a gente tem o tempo a partir do primeiro caso. Então, além disso, a gente tem aqui uma linha tracejada em azul que indica qual é a capacidade do sistema de saúde. Então, a capacidade do sistema de saúde é atender um determinado número de casos. Se a gente não tem, gente, nenhuma medida de prevenção, o que acontece? A curva do número de casos aumenta de forma muito rápida, de forma exponencial, como a gente fala em matemática. E se essa curva ultrapassar o número de casos, a gente vai ter gente que não vai conseguir ser atendido pelo sistema de saúde. Isso se a gente não tiver as medidas de prevenção. Se a gente tiver as medidas de prevenção, o que acontece? A gente tem um crescimento da doença, mas um crescimento mais brando, é um crescimento mais devagar. E este crescimento mais devagar faz com que a gente não atinja a capacidade do sistema de saúde, a gente não atinge a lotação, a gente consegue atender, ainda que com dificuldade, todas as pessoas que estão com a doença, entendeu? Então, por isso que é extremamente importante a gente estar atento a todas as medidas de prevenção para a contágio da doença. Porque se a gente não faz nada, a gente tem uma explosão no número de casos e aí vai ser, sabe, um cenário mais triste do que o que a gente já tem vivido, tá bom? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde, tem que fazer as coisas que a gente sabe que tem que fazer, tem que lavar a mão, tem que evitar aglomeração, para que a gente não supere este limite de capacidade do sistema de saúde. Então, a gente tem que seguir as orientações feitas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e as autoridades sanitárias também, autoridades, né, sanitárias. Assim, a população ajuda a manter essa curva, gente, o mais achatada possível. E como consequência, a gente tem que a matemática realmente consegue salvar vidas, porque com as medidas de prevenção a gente tem um achatamento da curva e esse achatamento da curva faz com que as pessoas consigam ser atendidas, tá bom? Então, outra coisa que vai aparecer aí, ó, que toda hora a gente está vendo aí na internet, no notícia, no noticiário, no jornal, no telejornal, a gente vê número o tempo todo. E estes números que nos ajudam a analisar o cenário, como é que eles foram, né, organizados pela matemática. Então a gente organizou os números assim, em alguns conjuntos numéricos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro conjunto numérico, conjunto dos números naturais, que são aqueles números que a gente usa cotidianamente, são os números inteiros positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa reticência aqui indica que a gente tem infinitos números aqui, tá bom? Então aqui a gente tem uma representação gráfica também desse conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N, tá bom? Então a gente também pode ter um conjunto dos números naturais com asterisco. Esse asterisco quer dizer que o número 0 não entra no conjunto, tá bom? É um conjunto dos números naturais sem o 0. Tem outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z. Qual é a diferença dos naturais para os inteiros? É que os inteiros eles têm os números negativos. Então, quando a gente tem aqui reticências, quer dizer que aqui nessa reticência está o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, até o negativo infinito. Tem os negativos, tem o 0 e tem os positivos. Então, ó, o conjunto dos números inteiros tem o conjunto dos números naturais aqui dentro e ainda tem os números negativos. Esse é o conjunto dos números inteiros.
Se a gente tiver uma representação do z com um maisinho embaixo, quer dizer que são o conjunto dos números inteiros positivos. Então, é os números inteiros só positivos, com zero. Se tiver com menos, é o conjunto dos números inteiros não positivos. Ou seja, são os negativos e o zero. Então, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, está todo mundo aqui. Ó. Aí vem menos 3, menos 2, menos 1 e o zero. A gente tem um conjunto dos números inteiros não nulos. Nesse caso, a gente tira o zero do conjunto dos números inteiros. Só tem os negativos e os positivos, tá bom? Quer dizer, o conjunto dos números inteiros sem o número zero. Então, a gente pode dizer que no conjunto dos números inteiros está contido o conjunto dos números naturais. Os números naturais estão aqui dentro do conjunto dos números inteiros. E por que Z, né, professor? Porque tem uma palavra em alemão, que eu não vou me arriscar a pronunciar, que quer dizer contagem, né? Tinha uma conotação também de coisa negativa. Então, por isso que Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros, tá bom? E a gente tem também o conjunto dos números racionais. Esta palavra racionais quer dizer, vem de razão, viu, gente? Não é de raciocínio, não, é de razão. E a gente representa pela letra Q. Q de quociente, gente. Porque a razão, gente, é uma divisão. E o quociente é o resultado da divisão. Então, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, A sobre B, tá bom? Sendo que esse valor de B tem que ser diferente de zero. Então, tem alguns exemplos. Ó. A fração 2/3, a fração menos 7/2, o número decimal 2,07, o número decimal 1,5, as dízimas periódicas, né? 0,333, 0,3454545. São números que são racionais, raiz de 4, 23,34, 56, 78, 98, 7. Então, estes são exemplos de números racionais. Todos os números que a gente pode escrever na forma B. Qualquer número inteiro e qualquer número natural, ele também pode ser escrito na forma de razão. Então, ó, a gente diz o quê? Que os números naturais estão contidos nos números inteiros e os números inteiros estão contidos nos números racionais, tá bom? Tem também os números irracionais, né? Que a gente... por exemplo, a gente já ouviu falar muito no número π, né? Que é uma relação que se estabelece entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, que é 13,14, 15 e por aí vai. E aí o que acontece? Esses números são números que não tem fim aqui, ó. Por isso que tem reticência. Tem outro número também famoso que é o número φ, ele não tem fim. Então estes números aqui são números irracionais, né? Que a representação decimal é não exata e não periódica. Então a gente não consegue escrevê-los como uma razão. Tá bom? Então, ó, a gente viu hoje até o número 3 aqui. Ó. Então a gente tem um conjunto dos números reais, que está todo mundo aqui dentro. A gente tem os naturais, que são os positivos, né, inteiros. Os inteiros, que são os negativos e os positivos. E tem os racionais, são os negativos e os positivos, que podem ser escritos na forma de fração. Tem também os irracionais, que é aqueles que a gente não consegue escrever na forma de fração, mas que a gente vai estar se dedicando aos estudos deles mais para frente, tá bom? Então, de onde foi as referências que o professor tirou para essa aula? Tirou desse site aqui, o Matematiquês, que é um site muito bom de matemática, recomendo a vocês, e do nosso caderno de aprendizagens de matemática do eixo 5, tá bom? Antiga 7ª e 8ª série. Por hoje, a gente fica por aqui. Então, agora vocês vão ter uma atividade para responder. Essa atividade, gente, eu quero pedir a vocês que vocês vão responder lá no próprio site que eu criei lá. E vocês vão pegar lá e vão responder lá. O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar lá as questões, que são as mesmas questões que tem no caderno de aprendizagem. Vocês vão pegar, gente, vão fazer as respostas no caderno. Não precisa copiar o enunciado da questão, é só as respostas, tá bom? Vocês vão copiar as respostas no caderno, tudo direitinho,
E depois que vocês copiarem essas respostas no caderno, vocês vão tirar uma foto do celular e vão me encaminhar, tá bom? Se alguém não estiver conseguindo fazer isso, fala comigo no WhatsApp, que aí eu vou pegar e vou tentar ajudar a pessoa a gente resolver essa dificuldade, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, matemática, professor Rafael Cruz, eixo 5. Até a próxima, tá bom?